Olá! Sabesp decreta sigilo sobre dados da rede de água e esgoto. Em meio à crise hídrica, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, decretou sigilo de 15 anos sobre dados da rede de água e esgoto, incluindo informações de projetos e localização de equipamentos, instalações e sistemas. A estatal alega que a divulgação pode implicar em possíveis usos inadequados, manipulação e danos nos sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário. Bom, o comunicado sobre sigilo foi publicado no Diário Oficial no dia 30 de maio pela diretoria da Sabesp, presidida pelo engenheiro Gerson Kelman. A empresa afirma no documento ter um respaldo num trecho de um decreto de 2012 do governador Geraldo Alckmin do PSDB, que permite tornar secretos dados públicos que possam pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população. Confira agora os destaques desta quarta-feira, 14 de outubro. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento debate projeto que institui a campanha permanente de incentivo à doação de órgãos. A audiência pública pede o fim da ocupação das tropas brasileiras no Haiti. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Deputados estaduais de todo o país estão reunidos em Brasília para acompanhar a votação da proposta de emenda à Constituição da República, a PEC 47 de 2012. A mobilização dos deputados busca aprovar o que tem sido chamado de novo Pacto Federativo e é apoiada pela União Nacional dos Legislativos Estaduais, a UNALE, e também pelo colegiado dos presidentes das Assembleias Legislativas do país, dirigido pelo presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Há pouco, o senador por Minas Gerais, Antônio Anastasia, fez a apresentação do relatório. Acompanhe agora. Desse acesso que se concentra na União. Não estamos discutindo aqui questões tributárias e nem questão de políticas públicas de execução. É tão somente competência legislativa para legislar. Por isso mesmo me parece um primeiro passo, uma primeira etapa para nós devolvermos ao Brasil o espírito federativo que, aliás, essa casa tem como seu primeiro dever. Bom, a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento realizou uma reunião para discutir 35 itens propostos em pauta. Um dos destaques foi para o do debate a ser feito na próxima reunião da comissão sobre o impacto da crise nas finanças dos municípios. Vamos conferir agora na reportagem. Entre os PLs que foram aprovados está o projeto de resolução 26 de 2015, que cria a Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar fraudes ocorridas no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado, o DETRAN. Isso fazia parte de um acordo aqui na casa a fazer acontecer a CPI do DETRAN. Outros projetos de lei também foram aprovados na reunião, como o 1102 de 2011, da deputada Célia Leão, que institui o Conselho Estadual para a Diminuição de Acidentes de Trânsito e Transporte, e o 484 de 2015, da deputada Rita Passos, que institui a campanha permanente de esclarecimento e incentivo à doação de órgãos. Basicamente foi uma reunião tranquila e estamos aproveitando a oportunidade de convocar os deputados para que compareçam na quinta-feira, pela manhã, numa audiência com o Tribunal de Contas, porque nós vamos debater sobre as finanças, o impacto da crise nas finanças municipais. Nós queremos ter um universo mais balizado dessa crise no estado de São Paulo. Saber agora da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em São Paulo. Tempo com sol entre nuvens, possibilidades de chuvas no fim da tarde. A máxima prevista é de 30 graus. Em Campinas, a quinta-feira vai ser de tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica nos 31 graus. São José dos Campos, tempo bom, máxima de 30 graus. Sorocaba, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica em 29 graus. Em Ribeirão Preto, a quinta-feira vai ser de sol entre nuvens. Os termômetros chegam até os 32 graus. A audiência pública pede o fim da ocupação das tropas brasileiras no Haiti. Você vai saber disso depois do intervalo. Uma audiência pública pede o fim da ocupação das tropas brasileiras no Haiti. Amanhã, quinta-feira, é a data prevista para a renovação da minuta, a missão das Nações Unidas
para a estabilização no Haiti, liderada pelo Brasil. Representantes do PSOL, PSTU e da Central Sindical Popular, com lutas, pressionam para que o Brasil não renove a ocupação militar em território haitiano, que já dura 11 anos. Em 2004, o Haiti, que vinha de uma desestabilização econômica, social e política, sofreu uma intervenção militar dos Estados Unidos, apoiada pela França e pelo Canadá. Em junho do mesmo ano, uma missão internacional foi enviada ao país. Era a criação da MINUSTAH, a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, chefiada pelo Brasil. Para Américo Gomes, membro da Secretaria Política Nacional do PSTU, além de ser uma ingerência, os gastos do Brasil no Haiti não se justificam. A presença das tropas militares brasileiras lá está significando, na verdade, um treinamento que o Exército está fazendo no Haiti, se preparando para combater possíveis mobilizações que ocorram no Brasil também futuramente, particularmente nos morros cariocas, nos setores, nos bairros da periferia, nos setores mais explorados da sociedade. Além do que, você está gastando milhões de reais, nós estamos numa crise financeira profunda, estamos gastando milhões de reais, e não é para ajudar em saneamento, em saúde, no modo de vida, é para ajudar a reprimir o conjunto dos trabalhadores lá, né? A subnutrição atinge 60% dos haitianos. Mais da metade da população vive abaixo da linha de pobreza. Para os que migraram para o Brasil, a situação também não é favorável. Há 2 anos aqui, o haitiano Bernardo Frank, que tem curso superior, ficou 8 meses desempregado. A associação que ele representa estima que o Brasil tenha atualmente entre 38 mil e 47 mil haitianos. Para nós, na nossa opinião, a ministra chegar lá no Haiti 11 anos, que deixa as situações mais piores lá no Haiti, não fazer nada, porque tudo isso é um país também que tem um governo que falta responsabilidade, que não faz nada para a gente. Para nós, na nossa opinião, é por isso melhor que as tropas brasileiras têm que sair de lá mesmo. Para o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, o Haiti precisa de investimento social e não de intervenção militar. Não há mais sentido na presença de militares no Haiti. Nós precisamos lá de muito investimento, principalmente internacional, né? Acho que os países ricos devem contribuir com o Haiti. Então não há necessidade de intervenção militar, da presença de militares no Haiti. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom, sol entre nuvens. A máxima fica nos 30 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado, a máxima chega aos 31 graus. Mogi das Cruzes, tempo com sol entre nuvens, a máxima fica nos 30 graus. E em Piracicaba, quinta-feira, vai ser de tempo bom. Os termômetros marcam até 31 graus. Você vai ver a seguir, semana de comemoração do Dia Mundial da Alimentação. Os detalhes você tem depois do intervalo. Agora a Brasília com o repórter Mauro Friesman, que tem mais informações sobre o novo pacto federativo apoiado pela União Nacional dos Legislativos Estaduais, a UNALE, e também pelo colegiado dos presidentes das Assembleias Legislativas do país, dirigido pelo presidente do Parlamento Paulista, o deputado Fernando Capês, do PSDB. Olá, Sérgio Everton. Olá a todos que estão nos acompanhando. O Pacto Federativo define as funções dos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios, bem como os recursos que vão financiar as responsabilidades de cada um desses entes da Federação. A proposta de emenda constitucional tem o apoio do colegiado de presidentes de Assembleias Legislativas, que é dirigida pelo deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Presidente, o senador José Pimentel, líder do governo aqui no Senado, disse que a proposta é muito importante para ser votada hoje e sugeriu a realização de uma audiência pública. Como é que o senhor avalia? Olha, a princípio você poderia dizer, como nós viemos para ver a PEC votada hoje pela CCJ e a CCJ pediu o adiamento para analisar melhor e convocar uma audiência pública, poderia dizer, poxa, não atingimos o nosso objetivo. Só que ficou demonstrado exatamente o contrário. Os senadores estão levando verdadeiramente a sério esta proposta de emenda constitucional. Acham que ela praticamente representa uma nova Constituição.
e que por essa razão não poderia ser aprovada agora, desse jeito. Teria que ser convocada uma audiência pública. Essa audiência pública vai ser discutida, pode ser eventualmente discutir um substitutivo, e esse substitutivo irá ser aprovado. O que ficou claro é que se viesse aprovada a PEC aqui na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, não se trata de uma mera aprovação, mas já de um encaminhamento quase terminativo para o plenário. Restaria então a Câmara dos Deputados. Hoje eu passei a acreditar verdadeiramente que nós podemos descentralizar o país, fazer do país uma verdadeira federação e tirar essa concentração de competências da União. Permitir que os estados definam como vai ser feita a investigação criminal dos delitos praticados no seu âmbito, as normas gerais de licitações, como disciplinar o seu trânsito local, interno, na região metropolitana. Hoje as pessoas não vivem mais em cidades, vivem nas regiões metropolitanas e também entre cidades. Tudo isso foi muito importante. Os senadores, conversei muito com o senador Delcídio do Amaral, o senador Raul, o senador José Pimentel, o senador Antônio Anastasia, nós já havíamos conversado bastante, o Serra, a Marta Suplicy, conversamos com o Luiz Nunes Ferreira, o Aécio. Então, muitos senadores estão compreendendo que é ruim para o país essa centralização. As leis demoram para ser aprovadas, criam um ambiente de insegurança jurídica, e quando há insegurança jurídica, ninguém investe, nem investidor estrangeiro, nem investidor nacional. Essa audiência pública não tem data definida, é uma decisão que passa aqui pelo Senado ou é uma coisa que vai ser decidida dentro do colegiado do presidente das Assembleias? Não, nós vamos definir com os senadores. Nós entendemos que se é para rejeitar a proposta, rejeita. Nós não queremos que ela fique eternamente tramitando. Esse é o grande mal do país, empurrar os problemas com a barriga. Vamos marcar audiência pública, vamos discutir, vamos votar por sim ou por não. Tudo que demora é pior do que você ter a rejeição. Nós acreditamos que venha a ser aprovada, queremos que definir essa questão ainda esse ano, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, e depois batalhar no ano que vem para os plenários da Câmara e o plenário do Senado. Obrigado pelas informações. Deputado Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Mauro Friesman, do Senado Federal em Brasília, para o Jornal da Assembleia. Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos de Pesquisa e Fundações Públicas realizou reunião com representantes dos funcionários da Fundação de Desenvolvimento Administrativo, a Fundap, no plenário Tiradentes. A Fundação tem projeto de extinção pelo governo do estado que já está na Casa de Leis, mas sem prazo para votação em plenário. Os servidores estão preocupados com a redução dos recursos do orçamento para 2016 e a provável demissão de pelo menos 80 funcionários considerados não estáveis. Foi encaminhado, então, uma solicitação de orçamento para a Fundap, coisa que não existia, né? Não sei o que mudou no entendimento do governo sobre a extinção, mas foi encaminhado aqui para a Assembleia, mas a gente percebeu que existe uma redução desse orçamento. O enxugamento, você pode falar? O enxugamento, principalmente no quadro de pessoal, né? 10 milhões mês, né, nessa redução, e a gente fica na expectativa de saber, né, na verdade, isso é um indicador, né, de que haverá alguma mudança na questão de pessoal, mesmo que a Fundap não seja imediatamente extinta. O deputado Carlos Neder recebeu a publicação Perfil da Administração Pública Paulista, uma das publicações da entidade. O deputado recomendou que outras publicações também sejam entregues aos deputados para conhecerem melhor a Fundap, que corre o risco iminente de extinção. Outra fundação que também apresentou trabalhos foi a FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação, também no rol das que podem ser extintas. O deputado Carlos Neder, do PT, comentou a possibilidade de venda do patrimônio das fundações e institutos e quer dialogar com trabalhadores sem terra as opções para uso de imóveis públicos. Se a intenção do governo do estado é alienar, vender, conceder permissão de uso, doação de patrimônio dos institutos de pesquisa e das fundações públicas, por que não dialogar com aqueles que atuam há muitos anos em defesa da reforma agrária, da agricultura familiar, contra o uso de agrotóxicos, a defesa de uma agricultura orgânica e que vai dar emprego e alimentação para a população de modo adequado, ao invés de nós transformarmos isso em ativo financeiro que pouco contribuirá para o desenvolvimento de pesquisa, ciência, tecnologia, que é o que nós pretendemos fortalecer.
Sexta-feira, 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação. Problema como desperdício de comida do Brasil ainda é um assunto muito sério que precisa ser revisto. Na Feira Livre a gente encontra tudo fresquinho e colorido. Dá gosto de ver, mas se desviar o olhar para o chão, dá tristeza. Vai parar tudo no lixo. Uma história que o seu Elias, feirante desde sempre, conhece muito bem. Isso aqui é tudo coisa que dá para aproveitar, mas infelizmente joga tudo fora. A casca da abóbora, isso aqui vai tudo jogar fora. Isso aqui você pode fazer uma sopa, pode colocar num feijão, você pode... Tem muita coisa para você fazer isso aqui. E tem bastante vitamina, a casca, mais do que a própria abóbora. Anota aí a receita da dona Dalila. A semente da abóbora, que limpa, põe para torrar no forno e serve como um aperitivo, é uma delícia. A outra coisa que eu acho pecado jogar fora é a folha da beterraba. Pega a folha, lava, pica, refoga como uma couve e come com arroz e feijão, não tem coisa melhor. Do mesmo jeito, a folha da cenoura. A casca do abacaxi pode virar suco, a da banana, bolo e por aí vai. O Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, chama a atenção para a quantidade de comida que a gente ainda desperdiça no Brasil. De acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, o país joga fora todos os anos cerca de 12 bilhões de reais. E na nossa casa isso também acontece. A mesma ONU mostra que a gente desperdiça 20% da comida que a gente compra todas as semanas. Eu vou conversar agora com o seu Francisco Leonardo, que é feirante, está aqui no momento cortando, né, o repolho, com dor no coração, porque tudo isso daqui vai ser jogado fora aqui na feira. Vai jogar tudo fora, entendeu? Isso aí podia usar, entendeu? Pessoal que precisa comer, então tá tudo, entendeu? Morrendo de fome, criança, entendeu? No orfanato aí, ó. As folhinhas dessa aqui, entendeu? Fazer uma sopa para as crianças, entendeu? Dá até dor no coração, entendeu? Jogar essas mercadorias fora. O governo, entendeu? Tem que dar um jeito nisso aí, entendeu? Não deixar nada, entendeu? Desperdiçado, jogado fora, entendeu? Tudo tem que ser aproveitado. É que a maioria das pessoas nem sabe como aproveitar os alimentos. Se fizeram uma campanha dizendo que vale para alguma coisa, certamente pode ser que muita gente queira aproveitar, né? Somos um dos 10 países que mais desperdiçam no mundo, enquanto 50 milhões de pessoas passam fome. Contradição que é o tema do debate promovido pela ONG Banco de Alimentos de São Paulo. Essa discussão é exatamente para mostrar para a população o quanto esse desperdício pode influenciar naquelas pessoas que realmente não têm o que comer, né? Aquelas pessoas que estão numa situação de miséria. Então, poxa, como que a gente pode ajudar essa população, né? A gente quer mostrar para todos os nossos convidados exatamente isso, que a gente pode sim ajudá-los. Previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo com sol entre nuvens. Faz calor, a máxima chega aos 30 graus. Bauru, quinta-feira, vai ser de tempo bom. Temperatura máxima chega aos 31 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens. Faz calor, a máxima chega aos 30 graus. Marília, a previsão do tempo para quinta-feira, amanhã, é de tempo bom e calor. Temperatura máxima chega aos 32 graus. Vamos voltar agora a Brasília, ao vivo, ao Senado Federal, onde acontece, a Comissão de Constituição e Justiça analisa o relatório da PEC 47 de 2012. Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho, senador, que Vossa Excelência tem inteira razão. E esse é um assunto que está em pauta de todas as reuniões quando se discute, não é, a relação entre estados federados, o município e a União. E o exemplo mais gritante disso tudo é algo que está na Constituição Federal, a questão da segurança pública. Esse país não pode continuar com esse modelo em que só os estados têm compromisso com a segurança pública. A União precisa vir em socorro dos estados federados. Do contrário, qualquer tentativa que se faz para melhorar a segurança pública será em vão, porque o que existe na realidade, em boa parte, é a ineficácia do aparelho repressor.
As polícias militares e civis dos estados são insuficientes. Inclusive, o grande estado que Vossa Excelência representa aqui, aliás, com muito brilhantismo, São Paulo. Ora, quando o estado de São Paulo não tem um aparelho policial suficiente para assegurar os seus cidadãos, não é, a garantia, a segurança pessoal necessária, imagine os estados pobres, como é o caso da Paraíba e quase todos os estados da região Nordeste. O Rio de Janeiro vive numa constante agonia, os cidadãos se sentindo inseguros, absolutamente inseguros, porque falta, não é, recursos materiais aos estados para manter uma segurança eficiente, com todo o agravamento que fatos novos adicionaram a um cenário já muito complicado, dominado pelo desemprego, pelo subemprego, não é, e pelas drogas. Então, eu acho que Vossa Excelência fala de uma questão muito importante, e esse projeto é de uma importância fundamental, porque é o primeiro passo que os estados federados vão dar no sentido de um mínimo de iniciativa na elaboração de suas próprias leis. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Presidente, o senhor não disse que ouvia aí o presidente? Senhor presidente. O senhor não falou que... Uma palavra o senador Petecão. Não, eu estava com a palavra, o senhor tomou a palavra, já falou umas 3 vezes, o senhor não vai ouvir o presidente, não? Se Vossa Excelência me permitir... É que eu estava falando... Assim como Vossa Excelência tem sido tão pródigo... Eu estou esperando que eu estava com a palavra. Tão eficiente nas suas intervenções... Eu estava esperando. Permita que esse humilde presidente, uma vez ou outra, fale também. Eu sei, querido. Senhor presidente. O presidente ficaram de dar a palavra para o presidente e ele está aguardando. Sim. Depois do senador Petecão, senhor presidente, gostaria de muito rapidamente, aqui, senhor presidente, senador Aécio, senhor presidente. Eu gostaria apenas... senador Aécio Neves. Agradeço a Vossa Excelência, mas é apenas uma colaboração que trago ao tema que Vossa Excelência aqui suscita. E talvez, senador Maranhão, de todas as preocupações, não apenas dos parlamentares estaduais que estão aqui, eu saúdo a todos, na figura do meu presidente Capês, dos inúmeros parlamentares que estão, inclusive, em outras dependências dessa casa, mas o tema que Vossa Excelência levanta de segurança pública, talvez, dentre todos, seja o mais urgente. E falo isso porque existe aqui, nesta comissão, uma proposta de minha autoria que impede... Eu gostaria do silêncio, por favor, da comissão. Agradeço a atenção de todos. Bem rapidamente, porque nessa comissão que vamos realizar, ou nessa audiência pública que vamos realizar, nós temos ali o objetivo, acho que, de elencar quais são as questões essenciais que dependem dessa comissão e que já atendem o objetivo de todos, que é fortalecer os estados e, obviamente, os legislativos estaduais. E a proibição do contingenciamento dos recursos de segurança pública, com a sua transferência por duodécimos para os estados federados, através de critérios de índice de violência e população, é algo maduro nesta casa, pronto para ser colocado em votação e vai absolutamente na direção da preocupação de Vossa Excelência, senador Maranhão. O tema de educação suscitado por Sérgio, o tema de segurança pública, não sei se nessa ordem, talvez sejam aqueles mais urgentes a serem deliberados por essa comissão. Então, além da proposta do senador Anastasia, do substitutivo do senador Anastasia, e ninguém mais qualificado hoje, a meu ver, Senado Federal, para construir um entendimento em relação a responsabilidades federativas, nós poderíamos dar a nossa colaboração, que é colocando em pauta nessa comissão e, obviamente, na sequência no plenário, temas que atendam à necessidade de fortalecermos os estados e os municípios. E a proibição do contingenciamento dos recursos de segurança pública é essencial, porque apenas para registro, no ano passado, o Fundo Nacional de Segurança, aprovado pelo Congresso Nacional, não teve sequer 30% do seu volume aprovado executado. E o fundo penitenciário, sequer 10% executado. Portanto, quando não há prioridade do governo para a questão da segurança pública, cabe, obviamente, ao Congresso Nacional garantir que essa prioridade seja efetivada em lei, com a proibição do contingenciamento. Apenas essa contribuição a Vossa Excelência, senhor presidente. Pelosi, senhor presidente.
Pela ordem do senador Magno Malta. Senhor presidente, eu entendo a angústia do senador Petecão. Ele não está angustiado mais não, está no telefone. Então, não vou falar nada não. Ia até cooperar com ele, mas ele... Eu queria, nesse não, senhor ponto... Até... Senhor presidente... Com licença, eu vou concluir aqui e vou de encontro às preocupações de Vossa Excelência. Não, mas eu ia falar, era outro assunto, mas eu ia dar uma força a ele, mas ele não deu atenção. Eu quero... Eu consulto ao plenário se posso conceder a palavra ao senador, ao deputado que é presidente da UNALI, que está aqui presente, e por solicitação do deputado Petecão, vai fazer uma breve exposição sobre a matéria que nós estamos discutindo. Logo em seguida, nós vamos colocar em votação Não seria melhor votarmos de antes, autoria do senador José Pimentel. Não seria melhor votarmos antes da fala? Não, porque eu temo que depois de votado o requerimento esvazie o plenário. Senhor presidente, eu tinha pedido pela ordem. É importante que o presidente fale. Senhor presidente. E seria importante, presidente, que na hora de votar, que Vossa Excelência já providenciasse junto à secretaria, ver qual é a data, para que também já sugerisse a data. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, o senhor havia me concedido pela ordem, senhor presidente, Magno Malta aqui, ó. Magno. E aí o senhor fez essa colocação. A gente tem quebrado tantos protocolos e tal, e quebrar também o regimento interno nesse momento, conceder a palavra ao presidente, acho que não vai levar ninguém para a comissão de ética, e a gente pode fazer isso sem problema nenhum, até porque é saudável. Para mim, eu não preciso de audiência pública para tratar dessa matéria, porque tenho um convencimento sobre ela. Mas penso que é de bom tom ter audiência pública. Você ir ao extremo, ao limite, com uma matéria tão importante como essa. Agora, eu saúdo, senhor presidente, os 200 deputados que estão no telão, lá no Petrônio Portela, do outro lado, estão lá, vieram do Brasil inteiro, tem mais de 200 lá, assistindo pelo telão, essa audiência pública. Abraçando o presidente Sandro Locutor, que é lá do meu estado, do município de Cariacica, um promissor, segundo mandato de deputado estadual, e a nossa querida deputada Janete, que ali está, do PSB, lá do estado, e que também estão engajados nessa grande luta, nessa cruzada pelo Brasil. Parabéns ao Sandro, e eu faço em nome meu e do deputado, do senador Ricardo Ferraço. Essa é a minha fala, senhor presidente, e certamente o senador Petecão está contemplado com a palavra do presidente da UNALI, depois de tanta insistência. É isso aí, quem não chora não mama, e Vossa Excelência realmente deu uma demonstração de que chorar faz sentido. É o presidente colegiado. Senador, esqueceu a deputada Celina Leão, que é presidente da Câmara do Distrito Federal, né? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o senador Rocha. Senhor presidente, antes de ouvir o deputado Capês, eu quero manifestar aqui que, no princípio, eu considerava... Então é bom esperar para ver. Eu considerava essa proposta tanto polêmica, controversa, mas eu confesso que, após ouvir o relatório do ilustre senador Antônio Anastasia, eu me sinto muito mais seguro para poder votar essa matéria. E, na sequência, eu ouvi o senador José Serra e o senador Aécio. Todos foram governadores de grandes estados. E eu aqui quero cumprimentar as assembleias do Brasil e cumprimentar, em especial, do meu estado do Maranhão, aqui representada pelo deputado Wellington, que se faz presente nessa sessão, dizer que na audiência pública, senador Anastasia, eu quero discutir a questão do direito processual, do material bélico e do direito agrário, que está previsto aqui no seu substitutivo. Este será, portanto, o momento adequado para a discussão do mérito da questão, mas desde já anuncio a minha total simpatia pela causa. Muito obrigado. Presidente Maranhão, presidente José Maranhão, presidente Maranhão, se Vossa Excelência me permite, não querendo abusar da paciência de Vossa Excelência, dos meus colegas, mas é que eu infelizmente não vou poder ficar, e por isso peço a palavra nesses 30 segundos, só para dizer que, e fazer ao mesmo tempo um convite, não só em meu nome, de todos os senadores, mas deputados estaduais, que logo mais às 14 horas, no Salão Negro do Congresso Nacional, nós teremos um encontro
senadoras da República e senadores também, obviamente, senador Anastasia, deputadas federais, deputados e estaduais, sobretudo as deputadas estaduais, que teremos o encontro dos entes federados para estabelecer um pacto pelos direitos das mulheres. Será às 14 horas no Salão Negro, é importante que todos vão, e eu tenho que ir para continuar Está dado a o nossa recado organização. E eu presidente. estarei presente. Muito obrigada e fica aqui meu apoio à PEC. Obrigada. Eu quero, com a palavra, o senador Petecão. Faça isso. Com ele a palavra. Ao votar, senhor presidente, o requerimento. Eu quero convidar o presidente da UNALI para proferir o seu discurso a respeito do assunto que está em pauta, inclusive quebrando o regimento interno, mas em nome da cordialidade desta comissão e, sobretudo, pela pertinácia do pronunciamento que ele vai fazer. Senhor presidente, senador José Maranhão, esta comissão tem sido tão gentil conosco que eu gostaria de pedir uma gentileza ainda maior de Vossa Excelência, se o senhor assim me permitir. O professor Fernando Capês, ele é o presidente do colegiado de presidentes das Assembleias Legislativas dos Estados e ele tem um profundo conhecimento jurídico sobre a matéria. Se o senhor me permitisse, eu transferiria a minha palavra para ele, para, em nome da UNALI, que é membro também ele da nossa direção, ele fazer um pronunciamento, inclusive com maior conhecimento jurídico da causa. Querido presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador José Maranhão, cumprimento também o vice-presidente, senador José Pimentel, em nome de quem saúdo todos os senadores desta casa e membros da Comissão de Constituição e Justiça. Na verdade, eu vou falar muito pouco, não pretendo falar nem 5 minutos, até porque depois da leitura do relatório perfeito, incensurável do senador e professor Antônio Anastasia, corrigindo alguns excessos que realmente havia na proposta original, nada resta a ser acrescentado de maneira técnica. Mas eu queria aqui me dirigir, nós estamos em mais de 200 deputados estaduais. Nós viemos do outro auditório, nos corredores do Congresso Nacional, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, estivemos reunidos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, com a nossa presidente aqui, deputada Celina Leão, que nos recebeu, nossa anfitriã, de maneira inesquecível, e nos concentramos, senador, 23 presidentes de todas as assembleias legislativas em São Paulo, onde ouvimos, dentre outros senadores, a apresentação do senador Antônio Anastasia. Eu quero fazer aqui um rápido apelo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer senador José Pimentel, senador José Maranhão, os senadores aqui presentes, senador Sérgio Petecão, que nos concedeu a palavra. Nós não esperávamos um interesse tão grande da Comissão de Constituição e Justiça por esta relevante proposta de emenda constitucional. Mais importante até do que ter sido aprovada rapidamente aqui nesta comissão, presidente, vai ser a convocação da audiência pública, as discussões. Nós queremos visitar o gabinete de todos os senadores, porque não estamos fazendo isto em defesa dos mandatos de deputados estaduais, em defesa dos nossos mandatos. Alguns e muitos dos deputados subscritores dessa proposta que estão lutando vão trabalhar para estar no Congresso Nacional em 2018. Não estarão mais nas assembleias legislativas. Isso está sendo feito porque é interesse direto da população dos estados. Deputado Capês, me permite? Não diga isso na Câmara, porque senão estamos roubados. Está dizendo simplesmente que os estaduais estão aqui, vão disputar os lugares com os atuais deputados federais. Tira isso. Mas, Serra, eu já ajudei tanto o federal até aqui, agora está na hora de eu trabalhar para mim. Não é para dizer, é para fazer, mas não para dizer. Distribuí meus 300 mil votos por aqui, mas vou buscá-los para mim na próxima. Mas eu gostaria apenas de fazer essa colocação, senador. Vou dar um exemplo, deputada Celina, a senhora é nossa anfitriã.
e o nosso deputado Sandro Locutor aqui, o presidente da Unali. Eu vou pedir licença aos colegas, como é a questão que eu conheço por estar vivendo, para citar um caso do meu estado, que com certeza se repete nos estados das suas respectivas assembleias. Quando eu assumi no dia 15 de março a presidência da Assembleia, nós tínhamos 863 vetos, 863 projetos vetados, da mais alta relevância, vetados porque eram de duvidosa constitucionalidade. Com um esforço enorme, senador, nós aprovamos um projeto, tem um idêntico na Câmara Legislativa do Distrito Federal, um projeto que intensifica a fiscalização de desmanches clandestinos. Esse projeto levou em um ano ao fechamento de 700 desmanches e a redução de 25% do número de roubo e furto de veículos. O que as assembleias legislativas querem, senador Waldir Raupp, é poderem concorrentemente, em alguns temas restritos, em que já legislam para ter um pouco mais de abrangência, no interesse da agilidade das questões de interesse social. Se a Constituição diz que o Brasil é uma república federativa, não pode haver uma federação centralizadora, uma federação unitária. Ninguém está falando aqui de questão tributária. Nós estamos discutindo só a questão de competência legislativa. O que as assembleias querem é justificar mais seus altos custos para legislarem em questões de alto interesse. O principal problema hoje do nosso país é a insegurança jurídica. E a insegurança jurídica que trava o investimento. E ela decorre muitas vezes da falta de agilidade na solução das questões. Tenham certeza, senadores, os deputados estaduais aqui vieram mais de 200, mas nós pretendemos reunir mais de 500 da próxima vez. Virão aqui apoiar os senhores e reconhecer o que os senhores estão fazendo pelo país e pela federação. E uma última informação. O excelentíssimo senhor ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, se reuniu ontem conosco. Ele já declarou a sua simpatia a este projeto, a tal ponto que haverá uma reunião dos presidentes de assembleias e deputados estaduais com o Ministério da Justiça para o delineamento de um plano nacional de segurança pública a partir de leis estaduais votadas nas assembleias legislativas. Então nós pedimos realmente, agradeço mais uma vez ao senador Sérgio Petecão ter feito esse gesto para nós. Parabenizo o senador Anastasia que colocou nos exatos pontos o projeto de emenda constitucional. Acredito que pouquíssima coisa deverá ser mexido, um voto e um relatório primoroso. E, senador, presidente, a nossa gratidão, nós, presidentes e deputados estaduais, pela maneira como a Comissão de Constituição e Justiça está tratando essa questão com a relevância e importância que merece e o carinho dispensado a nós parlamentares. O muito obrigado em nome da Unali e de todos os deputados estaduais. Presidente, apenas para... Vossa Excelência tem a palavra. Apenas para lhe agradecer a sua... Você tem aí, então, imagens ao vivo, você viu essa reunião, essa audiência pública, né, para discutir a PEC 47 de 2012, que altera a competência legislativa concorrente da União com os estados e também com o Distrito Federal. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.